Fala comigo, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Bruxa Sportcast. O convidado de hoje, o homem que tem uma história. O homem tem quase 2 metros de altura. Tipo isso. Cara, é um ícone aqui em Belo Horizonte. Tem história, tem história. Eu não vou falar quem que é, eu vou apresentar o nome dele, claro, como faço aqui com todo mundo, ele vai falar quem é ele aqui, tá bom? Bruno Furtado, seja bem-vindo, Brunão. Obrigado, que prazer. Tá meio distante aqui, mas... Prazer, meu querido. Bom Obrigadão, viu, cara? Você ter bom vindo demais aqui, estar aqui, participar. Queria agradecer você pela oportunidade de vir aqui, né? Contar um pouco de historinha, quem sabe edificar a vida daqueles que desejam, que sonham com o esporte, né? Mas é isso aí. Meu nome é Bruno Furtado, né? Eu sou jogador de vôlei profissional. Na verdade, fui jogador durante 25 anos, né? Agora, há pouco tempo atrás, me aposentei. Com uma experiência grande, internacional. Acho que eu já rodei praticamente... Já joguei em mais de 20 e poucos times, morei em mais de 16 países, estive em mais de 70, então assim, rodei bastante esse mundo aí, foi uma experiência muito legal. O esporte, como sempre, né, nos tirando de certas situações e nos dando, né, essa oportunidade tremenda de conhecer tanto o mundo quanto pessoas, né, culturas, e eu só tenho a agradecer. E a oportunidade de vir aqui. Que é isso, eu que tenho que agradecer a você. Você tá doido, nível intelecto desse que você tem. Você vai dar aula pra gente aqui hoje. Imagina. Tá vendo aí, pessoal? O nível aí, ó. Tá vendo? Agora vocês vão assistir um podcast aí, passar um conhecimento desse homem aí. Na verdade, assim, eu fiquei impressionado porque, gente, o mimo, essa canequinha aqui, ó, essa aqui é pra poucos. Já rodei muitos lugares do mundo aí, mas nunca tive um podcast que uma canequinha dessa aqui. Então, que isso, cara. Aí, tá? Poxa, ganhei a sexta-feira, pô. Bruno, você merece, pô. Isso é o mínimo, irmão. É isso, que é isso. Isso aí. Vamos passar as fotos aqui? Vamos lá. Vamos lá, Demetrio. Vê quem que é o homem aí. Isso aí foi quando aí? Cara, eu poderia ter trago mais fotos, né, cara? Muita foto. Mas isso é legal. Esse aí foi um campeonato que nós estivemos na Filipinas. Nós fomos jogar numa Copa da Ásia lá, né? E Filipinas é um lugar muito curioso, porque é bastante populoso, né? E eles colocaram essa Copa na Ásia exclusivamente para divulgar o voleibol lá. E o mais interessante é que esse estádio foi construído, se você ver esse estádio, assim, coisa espetacular. O presidente do país foi ver um jogo do New York Knicks nos Estados Unidos, e quando ele viu o estádio, falou assim, olha, eu quero que no meu país tenha um estádio desse. Só isso que ele falou. Ele falou aí conseguiu o projetista e colocaram lá na Filipinas, um estádio maravilhoso. Aí foi legal, eu joguei pelo time do Líbano, né, tive a oportunidade de estar no Líbano. Nós jogamos lá, a experiência foi muito boa, fui MVP desse torneio, foi muito legal. Nossa, curioso, essa entrevista assim. Vamos lá. Esse é o mesmo torneio, a gente lá, sempre no banco ali, a gente naquele intervalo ali, com aquela cara assim de curioso, o que tá acontecendo, o que vai rolar, entendeu? Então, basicamente é isso. Deve bater saudade mais baixo, Bruno? Bate. Esse é o Irã, eu joguei no Irã, joguei 4 temporadas no Irã. Foi muito bom. Ser um time... alguns times, né? Muitos dos times do Irã, eles são provindos de empresas de óleo e gás. Né? Interessante. Que até porque... É o forte de lá, né? É um forte, assim, o país é um país que, como tem muitas sanções políticas, eles precisam se desenvolver dentro dos recursos que tem, entendeu? Então, esse é um lugar lá, na verdade, em Zaidan, fronteira do Afeganistão, nós jogamos lá, uma experiência meio diferente, assim, né, porque é fronteira do Afeganistão, e nós tivemos também um amigo lá no Afeganistão, foi um negócio bem assim, muita coisa. E aí, foi um jogo da semifinal. Quando eu conheci você, eu trabalhava numa loja de suplemento do Mercado Central. Sim. Muitos anos atrás. Nossa, lá, bati pouco papo com você, conheci lá. Nessa época, você estava jogando no Irã? Não. Você lembra? Não, nessa época eu estava na Itália. Isso aí foi por volta de 2000, acredito, 2009, 10, mais ou menos isso. Por aí. Eu estava na Itália. Tá, achei que você estava no Irã. Esse aí é o mesmo torneio, né? É porque eu tinha algumas fotos desse torneio, então assim, na verdade, eu poderia ter trago mais fotos, né, do Japão. São muitas fotos, eu selecionei algumas lá. Perdão. Mas é do mesmo torneio. Esse é o presidente lá do time, né? Time do Líbano também, né? Do time lá do Líbano. Esse é o presidente? É, o presidente do time. Meu Deus do céu. Parece que é novo. É. Caramba.
Esse foi um torneio, esse aí foi um time, esse foi o Al-Hilal. Al-Hilal é o mesmo que é o time de futebol, né? Tamanho do braço desse cara. Ele é muito legal porque esse time Al-Hilal, ele é do Sheik, né? Então, assim, e Sheik... Na verdade, as pessoas falam muito sobre Sheik, porque como que funciona, principalmente ali na Arábia Saudita, né? Todo aquele que tem um parentesco, né, que é sobrinho ou tio, eles chamam de Sheik, né? Até porque as famílias reais são muito grandes. E esse time Al-Hilal é um time muito, muito abastado. Isso é uma Copa da Arábia no Egito, nós jogamos lá. Eu tive a oportunidade de estar 3 vezes no Egito, jogando essa Copa. Egito é um lugar, uma viagem bem diferente. Aí nós estivemos lá. Muito bom. Caramba, passa a próxima foto aí. Uma fotona, hein? Essa aí, pegou no essa momento, aí foi na Bélgica, no Lico Mazeic. Foi a primeira vez que eu saí, assim, com 25 anos, que eu comecei a ter um entendimento maior de mundo. Porque até então, a primeira vez que eu tinha saído do Brasil, eu fui para o Japão, joguei o campeonato japonês, voltei, me recuperei de uma lesão e voltei para a Bélgica, né? E quando nós fomos jogar lá, nós tivemos a oportunidade de jogar a Champions League. Até então eu não conhecia a Europa, não falava inglês, não falava outros idiomas. Então, a partir dali que eu comecei a me desenvolver mesmo como profissional. Eu vi a importância de um profissional estar preparado para certas situações, tanto de pressão como de comunicação. Até porque hoje, ainda bem que eu não tenho esse problema, porque no meio da minha jornada eu identifiquei que eu tinha uma habilidade com idiomas, né? Então, este ano a gente teve que aprender a falar inglês, um pouco de belga para entender, né? Algumas coisas. Aquele rapaz atrás ali é meu amigo Robert, holandês, assim, continuou meu amigo, né, depois da jornada. E esse foi um ano muito bom. Nós fomos para a Champions League, fomos para a Final Four. Então, assim, foi bem legal também. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode passar a próxima foto aí, Leandro? Vou te fazer uma pergunta aqui antes de... Então, dessa jornada que você teve, foram quantos brasileiros com você? Brasileiros, você tá falando jogadores que foram Sim. Comigo? Assim, eu particularmente, pouquíssimas vezes eu tive, assim, eu joguei com brasileiros no exterior. Acho que 1, 2 vezes no máximo. Que isso? Porque eu sempre... Como que era feita essa escolha? Às vezes, em algum time, sim. Às vezes era até legal jogar, mas eu sempre fui um cara, Bruce, que eu sempre visei o quê? O desenvolvimento como um todo. A maioria das vezes que eu ia para um time, eu nunca pedi intérprete, porque eu gostava de aprender o idioma. A maioria das vezes eu já ia para o time entendendo um pouco da cultura. Quando eu fui jogar no Irã, eu já sabia toda a história do Irã e tal. Então, assim, sempre foi uma curiosidade, né? Porque imagina, o atleta, ele tem muito tempo livre. Eu estava até comentando um dia desses com o rapaz, assim, gente, a gente tinha tempo para dormir à tarde. Olha que loucura, porque assim, se você for pegar a vida do atleta, nós acordamos 8 da manhã, treinamos até meio-dia. Depois dormimos novamente e tem aquela fase do descanso, alguns dormem, outros não. 18 até particularmente às 20, 20h30 e dorme cedo também. Então assim, você sempre tem uma média de sono de 14 a 16 horas de um atleta. É muito tempo. É muito tempo. Muito tempo. Então, assim, até por causa do alto nível de intensidade de um atleta de alto rendimento, é o que é viável, entendeu? Então, assim... Descanso prevalece. Muito. Descanso prevalece. Muito. Então, assim, o que a gente precisa entender que hoje, a vida é completamente diversa, você não tem essa possibilidade, entendeu? Hoje, se você dorme 7, 8 horas, é lucro. Então, assim, mas dentro dessa... Quando eu era atleta, eu tinha essa visão, né? Eu vou aproveitar o momento aqui, porque eu não sei quando eu vou estar aqui novamente, quando eu vou aprender essas culturas novamente. Sim. É muito fácil você pegar um livro e dissertar, né? Mas é muito melhor você conhecer a realidade, entender um pouco das pessoas. Completamente diferente. Diferente. Entendeu? Nossa então, senhora. assim, muito bom essa experiência. E essa aí, Bruno? Nessa foto você tá brigando? Eu sempre brigo, porque eu era aquele cara que falava assim, não, você tem que levantar pra mim, se você não levantar, eu vou bater no você. E essa foto ficou famosa, porque eu lembro que
minha mãe falava assim, meu filho, você bateu no rapaz? Eu vou fazer, mãe, eu não bati, mas quase, porque ele não queria levantar a bola pra mim e tal. E eu lembro, porque assim, geralmente quando nós somos contratados, a minha posição é de oposto, né? Então é um nível de responsabilidade um pouco maior. E Você depende. Você depende. Então assim, o que acontece é o seguinte, como nós somos contratados para resolver, muitas das vezes, né, o local, aquele que está lá, ele quer, não, pode deixar que eu vou tentar fazer isso, a gente brinca, não fazer o arroz com feijão, né? Então eu sempre brincava, falei, não, faz arroz com feijão, divide aqui, na hora que apertar um pouquinho, você joga para trás. Mas esse ano foi um ano legal, porque eu cheguei nesse time e eu tava com 31 anos. Aí eu pensei assim, eu vou dar mais um sprint final na carreira aqui, né? E esse time tinha subido da 2ª divisão. Era um time que era rico, investiu muito no basquete e acabou que este ano foi um ano muito bom, porque o primeiro jogo nós já ganhamos campeão da Ásia. E aí que era uma coisa assim surreal, porque era a base da seleção iraniana. E aí depois nós fomos muito bem, ganhamos diversos jogos. E no outro ano, eu fui escolhido melhor estrangeiro, melhor jogador, e no outro ano eu fui para um outro time, então fiquei 4 anos no Irã. Destacou. Foi muito bom, muito bom. Boas recordações no Irã. Esse time é da Ásia que você tá falando? Esse time? Não, esse que nós ganhamos era um time que chamava Peikan, é um time muito famoso. Não, esse que você tava. Esse aqui é um time, ele é de uma cidade que chama Mashhad. É uma cidade também que, tanto que era um lugar muito isolado, ele era longe. E curioso que lá, o Irã, ele tem algumas particularidades quando a gente fala de sanções políticas, ou seja, lá não existe gateway de pagamento, não existe Visa, não existe Mastercard, não existe nada. Nossa, aí eu falava assim, como que eu vou receber esse dinheiro? Aí o cara chegava pra mim e falava assim, Bruno, tudo bem? Aí ele vinha com um pacote de dinheiro, me entregava, tipo assim, o problema é seu. E aí... É uma espécie de moeda deles lá? Não. Porque o que acontece é o seguinte, o Irã, como foi um país que sofre por sanções políticas, como aconteceu com a própria Rússia, então no modelo de tratados, empresas internacionais não podem permanecer dentro do país. Então eles não têm como fazer, por exemplo, pagamentos para fora. Então tudo que você tem que fazer, você tem que ir para a Turquia para poder fazer isso. Então era muito trabalhoso, porque Mashhad era um lugar longe de Teherã, que é a capital. Entendeu? Muitas das vezes nós fazíamos camping e nós ficávamos num lugar fechado. Nós almoçávamos, nós comíamos no restaurante da empresa lá, né, dos funcionários, né, porque era uma estrutura de óleo e gás, né, que os funcionários são remanejados para lá, e lá tem um complexo gigante esportivo, porque eles gostam de esporte, presidente, né, então é uma forma que o governo também tem como incentivar aquela área lá, né, então assim, o Irã tem muitas particularidades, bem legal. Essa história aí, cara. Próximo aí. Tem mais aí? Acabou, né? Então pronto. Vamos lá, Brunão. Vamos às perguntas. Curioso com essa entrevista aí. Ô, Brunão, como e quando começou a sua carreira no vôlei? Cara, é legal, assim, eu venho de uma família de origem humilde, né? Meu pai trabalhou muito tempo na CEMIG, né? Companhia Energética de Minas Gerais, e minha mãe, naquela época, trabalhava como costureira. Então, eu comecei a jogar voleibol com meus 14 anos, mais ou menos, não tinha muita aptidão física para isso. Na verdade, eu tentava jogar voleibol, futebol, não conseguia. Era aquele último a ser escolhido, então comecei a ir pro vôlei, né? Meados dos 16 para 17 anos eu já estava ali jogando vôlei na escola, aquilo tudo. Eu via que depois que eu comecei a treinar, que eu tinha uma habilidade tanto física, né, quanto técnica para poder exercer ali, mas naquela época, a gente está falando aí de 96, 97, eu tenho 46 anos, era tudo muito escasso, as oportunidades, nós não tínhamos essa quantidade de acesso e oportunidade que nós temos hoje. Nossa. Então, assim, estudar era difícil, uma faculdade era quase impossível.
eu lembro que eu A trabalhava... internet tava assim. assim, Tava assim. era de escada. Era de escada. E começou, na verdade, em 96/7 a internet de escada, se eu não me lembro. Por aí mesmo. Então, se a gente parar para analisar, eu não gostava de estudar e eu era pedreiro, trabalhei um tempo como pedreiro, bastante tempo como pedreiro. E aí eu jogava num time, e aí esse time foi se destacando e o presidente desse time falou: olha, vou arrumar um teste para você no Minas. Que em BH, né? Aí fui fazer um teste no Minas, só que o processo de um teste é um pouco mais complexo, né? Porque você vai, fica, volta, você é mandado embora, eles te mandam embora, mas dentro desse processo eu fui ali evoluindo, fiquei um tempo lá. A história é uma história bem longa, assim, mas o interessante é que dentro, né, hoje eu começo a entender também, né, depois de uns anos, o próprio propósito de Deus na minha vida, porque o que aconteceu era algo humanamente possível, porque eu cheguei no Minas, eu era pequeno, era muito fraco, tinha 1,87 m, 8 no máximo, só que em um ano eu desenvolvi muito rápido, eu tinha 17 para 18, porque eu lembro que na época eu estava praticamente entrando pro exército. Você serviu o exército também? Não, eu fui dispensado. Aí eu fiquei com 2 metros e em um ano eu ganhei 14, 15 quilos de massa magra. Isso. Comecei a ficar muito forte. E aí, automaticamente, fui me desenvolvendo. O Telemix Celular não tinha patrocínio, trouxe a Telemix Celular, então começou com alguns que já estavam ali. Telemix Celular. Isto. E aí, no outro ano, o que aconteceu? Mandaram alguns que jogaram a Superliga e foram bem e eu consegui ficar. Ficamos, e aí no outro ano, eu me destaquei, né? E a gente ficou esse ano e fomos campeões brasileiros, né? Pelo Minas. Pelo Minas. Minas. Você ficou quanto tempo lá no Minas? No Minas eu fiquei... Do início até quando eu fui embora, foi praticamente 2 anos e alguma coisa. Um pouquinho, quase 3 anos. Aí depois do Minas, você foi jogando os times? Não, o Minas, eu precisava jogar, né? Fui para Araraquara, e em Araraquara que eu me destaquei mais. Aí foi a primeira convocação pelo Bernardo, né? Fui convocado para poder participar do grupo, né? Para ver como que é. E para mim foi curioso que quando eu recebi esse convite, eu tava em cima do telhado, soltando papagaio, e o pessoal, eu era um menino, né? Assim, 20 anos. Aí o telefone toca do vizinho, porque naquela época, como funcionava? O vizinho, seu Bruno, então o pessoal lá do Rio de Janeiro te ligando para você ir para a seleção, porque nós ainda não tínhamos muita condição, nossa casa era pequena, tudo muito, né? E aí, legal, mas deve ser uma pegadinha, alguma coisa, não deve ser nada não. Aí quando foi domingo, eu lembro, aí que o meu agente ligou: Bruno, você precisa ir urgentemente lá para Urca, né, que eram os treinamentos da seleção, para que eu pudesse treinar. Mas foi bom, foi uma experiência legal. Aí eu treinei lá, vi como configurava aquilo. No outro ano fui para a Unisul, aí foi o melhor saque da Superliga. São Paulo, né? E em Florianópolis. Né? Aí depois eu fui para o Japão e comecei já a me consolidar como jogador. E aí, financeiramente, para mim foi espetacular, porque aí eu consegui dar uma casa para minha família. Então as coisas começaram a acontecer, né? Mas foi tudo muito rápido. Tô falando aí de 3 anos e meio. Foi rápido. Foi muito rápido. Mas porque você é bom, tá vendo? Você é craque, Não, tá vendo? Não, tá vendo? Eu acho, assim, porque quando a gente para analisar, né, o contexto como um todo, e muitas das pessoas, elas quando elas apegam a questão do jogador, assim, elas ficam assim, mas com certeza ele é muito bom. Eu acho assim, eu entendi que realmente eu tinha algumas habilidades e algumas deficiências dentro disso, mas que, principalmente vigor físico, mas eu tinha que moldar aquilo como um todo e treiná-lo. Então assim, mas reconhecer isso, mentalmente pagar esse preço também, porque era complicado. A vida do atleta de alto rendimento não é algo muito fácil, porque quando as coisas começam a acontecer igual aconteceu, aí você fala, não, agora... Mas eu era o cara que sempre se dedicou muito, treinou muito, né? Então, essas coisas, elas iam aparecendo consequentemente no processo, né? Teve alguma lesão, Bruno? Não tive. É mesmo? Tinha uma lesão no ombro muito séria,
Quando eu tive mais acontece. quando eu tinha 25 anos. E eu só conseguia voltar realmente no alto rendimento com 30 anos, 31 anos. E o mais engraçado é que eu consegui jogar com pelo menos uns 50, 60% a menos de força. Mas muita gente ainda falava assim, pô, ainda você conseguiu jogar até os 39, joguei muito bem. Muito bem. Você estendeu mesmo. Eu joguei até os 39, assim. Eu parei, na verdade, eu parei com 36. Fiquei 1 ano e meio sem jogar, 1 temporada e meia, 2. Depois eu preparei pra voltar a jogar. Cara do céu. Loucura. Um X-Men. Tipo isso. Tipo isso. Vou fazer outra pergunta aqui pra você. De vez em quando eu leio aqui, tá? Muita coisa. Você jogou em mais times estrangeiros do que os daqui. Por que não jogou em outros times brasileiros? Foi oportunidade de jogar em times estrangeiros ou foi por questão de escolha? Muitos foram por questão de escolha. Porque eu sempre, assim, era bom. O que acontece é o seguinte, os atletas, qualquer atleta que seja, ele tem que pensar muito nisso, né? Sobre a questão da carreira, o que o time vai agregar, o que o time não vai agregar. O esporte na minha vida, eu acho que ele teve como um papel maior de educador. Porque o nível de pessoas, experiência que eu tive, em todos os lugares que eu passei, visitei, morei, foi algo extraordinário. Então, quando eu comecei a entender isso, não que as pessoas aqui, eu não pudesse aprender nada com as pessoas aqui, muito pelo contrário, mas eu gostaria de ter as oportunidades e vivenciar outras culturas e até mesmo o nível de entendimento e compreensão do que as pessoas estão pensando. Sim. Então eu sempre tive essa curiosidade de conhecer pessoas, porque eu sou nascido, criado aqui na região de Venda Nova ali, né? Então você imagina, para o menino ter aquela dimensão. Então essas coisas começam a acontecer. E eu pensei, não, eu quero rodar esse mundo para entender, então eu quero jogar na Itália, eu quero estar no Coliseu, eu quero jogar na Grécia, então assim, eu quero jogar na França, então eu comecei a ter essas oportunidades e aproveitá-las. Tá certo. Entendeu? Para que eu pudesse... É claro, financeiramente era bom, porque você ganhava numa outra moeda, né? Mas automaticamente você gastava muito também, entendeu? Vivia um padrão assim, mas assim, eu não tenho muito que arrepender, não, porque as experiências foram maravilhosas. Eu tenho amigos praticamente ao redor do mundo todo. Então isso é muito legal. Bom demais, né, Bruno? Bom demais. Experiência, nossa senhora. Muito bom. Bruno, você passou por mais de 15 times. 20, né, praticamente, né? Entre eles, somente 2 do Brasil. Como foi pra você adaptar em times de nacionalidades diferentes? Essa curiosidade que se você for pro Japão, pro Líbano, cara, e aí? Então, assim, era tudo muito rápido, né? Muito rápido. E é igual eu te falei, eu lembro que eu vi uma vez a entrevista do Kaká, e o Kaká falando assim, pô, todas as vezes que eu tenho, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no time é aprender o idioma. Até porque a partir do momento que eu faço isso, é muito fácil. Primeiro a questão da comunicação. E quem mora no país começa a te respeitar muito, porque o contexto de aprender o idioma que não é seu é algo diferente. Então aí eu comecei, né, a me adaptar. Então todos os times que eu joguei, lugares que eu joguei, tentei me adaptar a aprender o idioma. Eu joguei no Japão em 2001 para 2002. Na época, eu precisei aprender a falar um pouco de Nihongo, até porque eu estava passando fome, eu não conseguia me comunicar. Então eu precisei aprender. Só falava sushi. E a gente falava algumas coisas e quando eu pedia, essa é uma senha, né, a pessoa não entendia. E aí foi uma loucura. Quando eu cheguei na Bélgica, eu não falava inglês, então foi muito difícil. Só que eu arrumei um professor, Robert, da Universidade de Bruxelas, que nos lecionou em inglês. Então, um idioma que hoje eu tenho uma proficiência muito boa. Depois eu fui para a Itália, aprendi a falar o italiano, né? Então, assim, falo um pouco de francês. Não joguei na Rússia, mas eu sou apaixonado pelo russo, então eu falo russo. Joguei no Irã, então tenho uma habilidade em persa. Acaba também que eu gosto um pouco do chinês, então aprendi um pouco de mandarim. Então, assim, eu sempre tive uma facilidade com o idioma, assim, e aí isso também é uma conexão para a vida, né? Porque a questão do esporte, ele passa, né? Como tudo na vida, mas
essas conexões, esse aprendizado, isso que você aprende é algo completamente diferente. E eu comecei a entender o quê? O poder de falar outro idioma, até porque o mundo ele fica pequeno na sua mão. Você tem a oportunidade de conhecer pessoas de outros países, com outras experiências, outras culturas, com pontos de vista completamente diferentes do seu, que podem agregar muito na sua vida. E você pode também agregar na vida delas, entendeu? Então é algo, assim, fantástico. O Irã, você não teve medo, não? Por exemplo, o cara vai conversar com você, você achava que era uma briga, né? Você falou, então, opa, o Irã, todo mundo teve isso, porque na época a galera ia pra lá e falava assim, não, porque cheio de homem-bomba. Já tá com colete de dinamite. O pessoal pensava assim, mas como que funciona o Irã? O Irã é um país que anos atrás era um sistema de monarquia, eram os chás, eram os reis, e foi tomado pelos ayatollahs, aí eles implantaram o islamismo. Então muitas pessoas do país respeitam o islamismo por uma imposição governamental, mas muitos, até os mais antigos, eles não gostam do sistema, porque o regime no Irã é muito duro, com as mulheres, tanto com os homens, as regras lá são muito grandes. Nós somos respeitados porque atletas, eles têm porta aberta em qualquer lugar. E eu sempre falo isso, que é o seguinte, o nível de network hoje que eu tenho, pessoas que eu conheço, é muito bom por causa disso. Então eu conheço, tenho amigos que moram lá fora, que hoje são ministros de desenvolvimento, são cônsuls, que são diplomatas. Então, assim, da questão do esporte, entendeu? Porque o esportista, ele tem acessos onde políticos não têm, onde até mesmo presidentes não têm. É mesmo, cara. Então, interessante, assim, então, assim, porque acaba que porque o fato... também, Bruno, desculpa te cortar, claro. Porque também um atleta, desculpa, tá? Imagina. Ele representa o país. Em qualquer lugar no mundo. Então ele se sente como se fosse a seleção brasileira aqui também. Seleção canarinha representa a Copa do Mundo, meu Deus, o Brasil tá lá. E o contexto, quando você vai jogar num time, imagina um patrocinador, não, esse é o brasileiro, joga no meu time, aí você vai lá, levanta lá, dá o suor pelo time dele, o time é campeão, aquilo tudo. Então, assim, vocês viram super-heróis. Esse presidente, ele já tem outros acessos, então você começa, então, assim, não que eu tô falando, que isso é político, Bruno, não, muito pelo contrário. Assim, o fato de você estar ali e ser atleta te abre outras portas a nível de conexão que, se você fosse um empresário, por exemplo, talvez você não teria esse acesso, porque você teria que conhecer uma pessoa, ir no network, gastar algum dinheiro, não. O fato de ser atleta te dá essa condição, sabe, de conexão. Então é muito legal. Bacana demais, cara. O Irã continua tendo muitos amigos lá. Tem um amigo meu casa, iraniano, hoje ele mora em Dubai, porque a situação do Irã hoje não está muito boa, porque o dólar está muito alto. Então a moeda deles, o Tuman, está muito desvalorizada. Então o país, como é um sistema de muitos países que acontecem, é oprimido pelo governo e a população mais, a classe, né, mais pobre sofre, né, esse tipo de acesso. É aqueles que estão mais perto do governo, que são conselheiros, que são amigos, então esses sempre se beneficiam dessa condição, né, é muito triste. Outra coisa também, na época você já era casado? Não, na época era casado, e só que eu fiquei... só teve um ano que eu levei, né, a mãe da minha filha para lá. Ela ficou uma temporada comigo e depois ela não retornou, né. Hoje nós não somos mais casados, eu sou casado com uma outra pessoa, mas que eu sempre converso muito com ela e a gente brinca assim, né, que alguns países realmente, para se levar uma esposa assim, é um pouco complexo, é um pouco difícil o acesso, porque são muitas viagens. O Irã é um país que tem muitos jogos durante a semana, um intervalo muito curto, e às vezes, querendo ou não, uma esposa, ou acompanhante, ou uma irmã, ou uma mãe, ela ficaria sozinha nessa condição. Então, talvez a religião deles também interfere nisso. Eles são, igual eu te falei, muitos são islâmicos, mas muitos também não, eles seguem o islamismo, mas eles não o praticam, eles só falam que são islâmicos. Por quê? Porque são provindos daquela questão monárquica que eu te falei lá atrás, né? Entendi. E é uma maneira também de uma represária contra a questão do islamismo, da questão de estar sempre ali, preso, né? Oprimido por algo. E o povo lá sofre demais com isso. Nossa. Infelizmente
Nossa senhora. Bom, vamos lá. E sua alimentação, como é que funcionava isso aí na época? Cara, lá era um lugar bacana, porque lá se consome muito o quê? Jujê, que a gente fala que é frango, e arroz. Então, Por exemplo, em cada lugar, você estava no Irã, no Líbano, no Japão, como é que funcionava? No Japão um pouco mais difícil. Eu sempre fui um cara muito forte fisicamente, muito denso e muito seco. E eu precisava comer muito. No Japão eu sofri demais. Aquilo é pouco, muito pouca regrado. Comida, regrada, é caro, a comida não enche, então era difícil. Você come muito arroz e muito peixe, mas assim... Passou peixe de uma hora, você já tá com fome. Era difícil. Foi uma fase difícil. O Irã, como tinha essa questão de arroz e frango, então, assim, é um construtor maravilhoso, a gente sabe. Então, assim, e salada. E às vezes tinha um frango que eles chamam de akbadujê, que é um frango que eu gostava muito, que é tipo um frango assado que eles faziam, frito no óleo muito quente. Eles pegam o frango, mergulha assim, e aí tem umas especiarias, assim, mas... Tempero. Mas a possibilidade de você experimentar novas coisas é muito grande. Por exemplo, eu fui para a Arábia Saudita, fiquei um tempo lá para jogar um torneio. Não se come isso sempre, mas pelo menos uma vez na semana eles comiam o tradicional haru. O que é o haru? Haru é aquele cabrito que é feito na terra, né? E aí eles colocam, e é caríssimo isso. Aí você junta as pessoas, cheio, né? aí você vai comendo com a mão, assim, é um negócio bem... É forte, a carne é muito forte, parece, né? Eu gostava muito, né? A carne é gostosa, saborosa, porque como é que ela é feita? Ela é feita debaixo da terra, com calor ali, então ela fica 24, 36 horas ali cozinhando. Então a carne fica bem assim, bem desfiando, fica muito gostoso assim, sabe? Umas particularidades. Então assim, a questão da adaptação a gente sempre foi se adaptando, né? Então, mas como o meu corpo consumia muita energia, demasiado, então assim... É por isso que eu te cara, você gasta muita caloria. Nossa, você tem que comer 3 vezes. Sim, eu lembro que teve uma fase de preparação que era absurdo, porque as pré-temporadas eram muito difíceis para mim, porque eu me preparava fora para chegar muito bem fisicamente. Então eu tô falando assim, de 5 pacotes de macarrão integral por semana. Então assim, fora a proteína. Nossa. Era coisa assim, porque eu treinava de manhã na areia, eu treinava musculação, depois areia, aí descansava à tarde, fazia uma natação 2, 3 vezes na semana e à noite eu treinava com a bola ainda. Nossa, então, era muito gasto. Então era muito gasto. Então assim, eram dietas de 6, 8 mil, sabe? Muito grandes assim. Era muito gasto. Muito gasto. Mas assim, eu confesso que a realidade na qual eu vivo hoje é completamente diferente. Completamente diferente. Se você me falar assim, Bruno, você sente saudade, eu sinto todos os dias, porque mas ao mesmo tempo, você tem que entender que é uma saudade sem propósito. Como assim, Bruno? Porque a gente tem que entender que essa fase vai passar e primeiro, se o atleta entende que esta fase é uma fase que passa na vida dele e que o mundo aqui fora, que as coisas aqui fora são muito mais importantes, eu acho que ele consegue viver isso com uma intensidade até maior de propósito, sabe? De falar da vida dele, de falar, olha, aqui é bom, é difícil, não é para qualquer um, tô aqui, mas quando eu tiver 40, eu ainda tenho mais 40 anos ainda para viver. Você tá entendendo? E tem coisa que você vai ter que herdar. Você não pode, por exemplo, ficar sem treinar. Meu corpo adquiriu uma condição que se eu fico 1 mês, 2 meses sem treinar, meu Deus do céu. Então, assim, isso acontece, porque atletas de alto rendimento, eles têm isso. Sem respeitar o momento. Tem. Momento. É isso mesmo. Agora, qual time você teve dificuldade de entrosamento? Qual país, né? Vamos falar assim. Olha, o segundo ano no Irã foi um ano muito difícil, porque eu fui contratado por um valor muito alto financeiramente. Eu era um dos maiores salários ali da Ásia, eu lembro na época. E aí, o que aconteceu? As pessoas sabiam quanto eu ganhava e, assim, naquele contexto ali, sempre tem alguém que quer te derrubar, é um negócio complicado. O ser humano é complicado, né? E a gente morando num lugar difícil. E aí, nós tínhamos um levantador que ele foi destituído e colocaram um outro levantador que levou um cara da minha posição e falou, eu só vou se ele jogar. E aí,
levou e o time começou a perder, e nós tínhamos um levantador australiano muito bom, Shane Alexander, e toda vez que, aí o time tá perdendo, toda vez que entrava, eu e o levantador entrava, o time ganhava. E só que quem contrata, muitas das vezes, não tem visão do que está acontecendo no grupo. Uhum. E na época eu tinha... tinha... saber de ganhar dinheiro, mas o time render. E no Irã acontece muito dos patrocinadores fazerem apostas no jogo entre eles. Se meu time ganhar do seu, você me dá tanto. Ou você me dá aquela terra, você me dá isso. Nossa! É, muito legal. Muito legal que eu falo assim, quando eu falo legal, é porque... legal pra nós, eu lembro, porque os bichos eram altíssimos, altíssimos. Eu tô falando assim, às vezes num jogo eles te davam 5, 10 mil dólares de bicho, é um negócio assim muito bom. E eu lembro que nós ganhamos um jogo que não foi um jogo muito importante, e na sequência, e esse jogo foi no dia do Natal, às 8 horas da noite, na comemoração de 24 de dezembro. Aí nós ganhamos e tal. Só que o bicho, o presidente falou, não, o bicho era pra todo mundo, mas o bicho do Bruno é maior, porque ele entrou lá, e isso deu um problema. Será que eu fiz? Eu peguei o bicho, que era o que era pra todo mundo, e o meu que eu ganhar mais, eu dividi pra galera. Pra não dar problema. Aí, o pessoal começou a ter uma outra visão, assim, sabe? Não, o cara não tá pensando só nele e tal, assim. Não que eu fiz isso de uma maneira assim, porque eu acredito como jogador, todos contribuíram. É claro, eu fiz 40 pontos no jogo, entendeu? Mas eu acho que também foi uma maneira de dar uma quebra. Mas foi um ano difícil. Nós tivemos algumas perdas financeiras, né? Porque eles não quiseram pagar algumas coisas. Aí teve que entrar em juízo, depois você ressarce, mas foi um ano muito difícil, porque era um time muito vaidoso. E detalhe, o time que tinha o elenco mais caro do campeonato quase foi rebaixado. Nossa. Por causa das brigas internas. Era muita vaidade. Olha só. Então, assim, todo lugar que o orgulho impera num time e tem aquele que quer aparecer mais e detalhe, a liderança nisso faz muita diferença. É isso que eu vejo no futebol também, mano. Eu vejo isso muito no futebol também. O time, às vezes, tem um investimento muito bom e tal. Aí você vê que, às vezes, a falta de... Atletas são seres vaidosos. Vão vir muitos aqui, talvez alguns vão falar que sim, outros que não. Uns vão falar, não, atleta é vaidoso. Mas, assim, atleta, ele é muito vaidoso. Se ele não ter o real entendimento da identidade dele, como é que é isso, Bruno? Se ele não saber quem que ele é de verdade, ele vai estar sempre incomodado com a posição do outro, de não querer estar no banco. Eu já tive condições de ser o maior salário do time e o treinador não gostar de mim, eu ficar no banco. Só que aí eu ia lá, eu treinava mais que todo mundo, eu era extremamente profissional, eu era o primeiro a chegar e sempre o último a sair, e sempre quando eu precisava de eu estar pronto, eu estava pronto. Porque o meu papel é esse. A vaidade não cabe num grupo, porque muitas das vezes eu vi isso destruiu o grupo por completo. Porque o desejo de um jogador não pode prevalecer o propósito de um time ou de patrocinador, porque muitas vezes isso que acontece. Porque, por exemplo, às vezes quando um time é desclassificado, a gente não consegue mensurar, por exemplo, a quantidade de investimento que foi feito ali, e às vezes a atitude de um jogador, não sei o quê. E um dia teve até uma discussão, só estendendo um pouquinho, porque tá falando sobre valor de jogador. E aí eu lembro que apareceu uma coisa falando sobre o LeBron James e tal, um cara que eu admiro muito. Gente, o que a gente precisa entender é o seguinte: um atleta daquele que machuca, é claro, ele realmente tem que ganhar bem, porque a receita que ele gera pro clube é algo extraordinário. Porque ele é extraordinário, ele faz algo que ninguém faz. Porque se realmente tivesse outras pessoas, seres humanos que fizessem, as pessoas iam fazer, não concorda? Só que quando um ser humano desse machuca, que nós somos aptos, a gente pode chegar ali e quebrar um dente, você tá entendendo? Então, essa variável que as pessoas não conseguem entender do atleta, que nós precisamos lidar com situações de dor e desenvolver alta performance. Mas como que eu desenvolvo a alta performance no máximo se eu tá doendo? Você tá entendendo o nível de grau de mentalidade, de força? Eu já vi gente ser campeão de Superliga com o pé quebrado. Responsabilidade. Sim, assim, e entender que tudo bem, isso aqui vai passar, mas assim, por isso que a condição de atleta, eu falo que realmente é para poucos. Interessante. Não é para muitos não, assim, porque a definição de atleta é aquele que
realmente tem uma autonomia, tanto mental quanto física. Porque se você for imaginar, eu joguei vôlei 25 anos. Se você parar para analisar aqui o ombro, uma estrutura que a gente fala glomerular, uma estrutura que não é preparada. Se você for estudar isso para fazer exercícios e praticar força acima de 90 graus, cara, eu já deve ter dado mais de sei quantos mil saques na minha vida. Como que eu vou lidar depois da velhice? Você tá entendendo? Que loucura. E um dia eu vi a nossa querida, que eu sou fã dela incondicional, a Daiane dos Santos. E é engraçado que aposentada acima do peso, aí na cama elástica dando triplo mortal. Pá, pá. E aí quem vê fala assim, não, gente, é porque ela tem uma habilidade que é dela. Que isso é inerte. E isso é que é loucura, né, cara? Chique demais. Chique tá doido. Demais, é muito legal. Demais. Os times lá de fora, não precisa falar tantos valores assim não, tá? Os times lá de fora pagavam melhor que os times daqui? Ah, sim, com certeza. Com certeza. É claro, a realidade, o que a gente tem que entender, gente? A economia global, ela mudou muito. Sim. O poder do dólar ainda continua a prevalecer. Mas você precisa entender que antigamente, por exemplo, quando eu fui pro Japão, o dólar 4 por 1, um lote custava 30 mil reais. E nós conseguimos comprar, por exemplo, com um contrato, a gente conseguia comprar uma média de 15, 20 lotes. Mais ou menos, com um contrato de um jogador de vôlei, sério. Vamos analisar hoje que um lote custa por volta de uns 300 mil, 400 mil? Eu tô dando um exemplo. O jogador deveria ganhar uma média de 8 milhões de vôlei, de 8 milhões de reais para comprar o mesmo lote. Olha como é que é a diferença. Então, por isso que muitos atletas que jogaram futebol nessa época e conseguiram investir, hoje estão completamente tranquilos. Eu, graças a Deus, eu consegui, dentro de alguns processos, alguma coisa ainda, ajudar muito a mim e a minha família, sabe? O voleibol, claro, né, como futebol, que dá um dinheiro desenfreado, uma bastante de dinheiro, mas graças a Deus eu só tenho que reclamar, porque Deus foi muito, muito próspero, como Deus me ajudou demais, assim, com bons contratos, boas escolhas, então foi muito bom, sabe? Nunca teve convite para jogar na seleção brasileira? Nunca... Não, então, a gente, na verdade, assim, a questão da seleção, eu estive lá como convidado uma vez, estive lá com o Bernardo, né, depois voltei outras vezes, né, para poder treinar e estar sempre pro grupo, mas eu acho que a minha geração tinha muito cara muito bom, né? Então, assim, só do simples fato de eu ser convidado para pegar uma bola lá, para mim já tava assim de bom tamanho, porque a expectativa que eu tinha de vida, e depois chegar lá, e eu falo que muitas das ferramentas que hoje eu aprendi com todos esses caras que estão aí, aprendi muito com o Bernardo, aprendi muito daqueles que estiveram ali na seleção comigo, sabe? Porque essas ferramentas a gente usa para a vida, entendeu? Não só para o esporte. Isso aqui é legal. Bom demais, bom demais. Você passou mais tempo jogando em times do Líbano. E por que foi o motivo? Foi por escolha? Não do Líbano. No Líbano eu joguei, mas no final, assim, da carreira, assim, eu fiquei 1 ano, 2 ali, eu joguei muitas copas ali, sabe? Tem muitos amigos libaneses. Fui até convidado para ser padrinho de casamento do amigo meu no Líbano, que isso realmente não acontece, o Adam. Mas, assim, eu sempre gostei muito de história, né? E eu tinha um sonho de estar em vários lugares, assim, para que eu pudesse usufruir tanto de jogar vôlei como usufruir da história. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar diversas vezes nas pirâmides, em todos os países mais antigos do mundo, eu estive para ver essa história. Então, Biblos tem uma cidade, Biblos é uma cidade que é uma das cidades mais antigas do mundo, junto com Jericó. Eu não tive a oportunidade de ir para Israel, porque como meu passaporte tinha muitos carimbos do Irã, Turquia, Líbano, e todos esses lugares, então eu não conseguia entrar, até por uma questão geopolítica, uma questão, né? Mas eu sempre gostei muito da história, então assim, eu joguei no Catar, então eu tive a oportunidade de estar em muitos lugares que além de jogar, eu aproveitava a história. Cara, você jogou na Itália, Catar, Líbano, Irã, Bélgica, né? Bélgica. Japão. Que mais? Grécia. Isso.
Itália, né? A gente já falou. E assim, esses lugares eu joguei fixo, mas eu rodava muito jogando Copas, né? Você rodou em muito time. Então assim, agora, por exemplo, Oriente Médio eu conheço praticamente todo. Bahrein, Dubai, Oman, Abu Dhabi, continente africano eu conheço muita coisa também, Congo, Nigéria, Argélia, muito lugar também. Aí quando Europa praticamente toda, leste europeu também. Não, a gente rodou muito. A gente rodou bastante, assim, né? Chique demais, cara. Outra coisa aqui. Qual época você teve a maior evolução como jogador? Cara, com certeza foi depois que eu tive minha lesão do ombro, né? Porque até então eu tinha um vigor físico muito grande, mas depois eu precisei me adaptar muito como jogador. E eu achei que eu não ia voltar a jogar mais no alto rendimento, né? Eu tava meio perdido. Então, o mais interessante dessa questão do esporte é sempre essas adaptações que você faz, né? Relacionada à questão física. Porque você começa com uma escola de muito peso, muita carga, e depois você vai vendo que você vai ficando mais velho, você precisa começar a se adaptar à questão do voleibol. Hoje nós temos jogadores mais híbridos, mais magros, não tão densos fisicamente quanto nós tínhamos antes. Antigamente os jogadores eram muito fortes fisicamente, entendeu? Hoje em dia a característica física de hibridez ela é permanente. Os jogadores mais magros, mais rápidos, aguentam um nível mais de treinamento, automaticamente machucam mais, né? Alguns têm uma boa qualidade física, que a gente fala de qualidade mesmo, né? Física, muscular, outros não. Então, assim, mas eu acho que dos 32, dos 30 pra frente ali que eu tive que me adaptar, fui muito bem. Foram 8 anos ali de muito desenvolvimento. Bom. E no dia de competições decisivas, como é que ficava a sua mente? Então, eu sempre tinha uma rotina que era normal, assim, né? Eu brinco que minha vida mudou no banheiro, né? Mas como assim, Bruno? Porque eu lembro que eu tava numa situação muito difícil. E assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade de ir num podcast, eu falo sobre isso porque eu acredito muito no instrumento da fé na vida de qualquer um. Até porque se eu não sonhasse ou tivesse uma perspectiva de vida, eu não sei o que seria de mim dentro desse contexto. Porque eu lembro que a imagem que eu via no espelho e via nos meus sonhos, eu tirei uma foto depois e eu vi essa imagem, sabe? Daquele menino pobre parecendo um Superman com a camisa de uniforme, alto, forte. Então, assim, eu lembro que eu estava passando por uma situação muito difícil num time e a gente ia jogar um jogo, então eu entrei no banheiro e fiz uma oração. Falei, Deus, eu cheguei até aqui, você me trouxe até aqui e tal, mas eu não tô conseguindo deslanchar. Eu não tenho foco, eu acho que a vida é a noite e bebida, e eu nem bebi assim. E eu tô completamente perdido, então eu preciso que você me ajuda. Eu quero começar a jogar, porque todo mundo fala que eu sou bom jogador, mas eu não tenho comprometimento. Eu lembro que aquele dia foi um sábado, nós jogamos contra um time que estava em terceiro lugar, nós ganhamos 3-1. E eu joguei muito bem, e todo mundo falava assim, quem que é esse cara aí, pelo amor de Deus? De onde que vocês tiraram esse cara aí? Então depois daquele dia, eu comecei a entender a primeira coisa, eu precisava ter mais disciplina na minha carreira se eu quisesse perdurar aquilo. E eu teria que fazer certas escolhas, como cuidar do meu corpo como um templo e deixar a minha mente completamente blindada a outras coisas. E foi o que aconteceu. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço antes da partida, posso até escutar uma música, né, para me concentrar, mas sempre faço aquele oração até para que eu não me machuque, que a gente faça um bom jogo. E detalhe, nunca eu visei a vitória. A vitória, ela vem consequência do trabalho que é feito, porque os dois lados treinam e se empenham muito, mas como o voleibol é um jogo de erros, no dia eu posso errar mais ou acertar mais do que o outro. Então basicamente é isso, entendeu? Joia. E decepções? A gente tem várias, né? Porque a gente coloca expectativa num monte de coisa, né? Então não tem como decepcionar. Num time que vai te pagar mais, num cara que não acha que não vai puxar seu tapete. Nossa, isso aqui vai ser... Em gente que você conhece durante a jornada que fala mal de você. De gente que... Mas sabe que a lição que eu tiro disso? É o que tem o seguinte,
Eu vou te falar a verdade, olha que legal. O Minas vai fazer agora 90 anos. E o Minas vai fazer um jogo comemorativo das pessoas dos jogadores que estiveram lá, né? E vai ser muito legal, porque vai vir Giba, vai vir Maurício, vai vir toda essa galera aí, vai vir André Heller, vai vir uma galera. E eu fui convidado, né? Cara, que legal. Poxa. Entendeu? Então, assim, me pediram pra confirmar a participação. Eu falei, é claro que eu vou, tá? Assim, tem muito tempo que eu não jogo vôlei, mas se eu conseguir também bater uma bolinha, brincar e estar aí. Então, o que a gente tem que entender? Vou lá te ver, tá? Vai, vou lá te ver. Por favor. Tá bom? Todas essas decepções. Não, pode ir lá, por favor. Essas decepções, elas acontecem porque a gente coloca a expectativa demais em cima das pessoas, da situação. Mas o que você precisa entender? Eu sempre vi muito certo a lei do plantio. Então, tudo isso que foi trilhado, que foi traçado, que foi plantado durante minha carreira, sabe, de sempre ser recíproco, ajudar os outros, independente de qualquer coisa, não puxar o tapete de ninguém, a gente vê isso depois da carreira, dos convites, com quem você está. Esses que realmente tiveram essas práticas, eu não acredito que eles tenham uma vida tão fácil depois do vôlei, porque a vida ela vai passar. E quando você vem para aqui que é a selva, aqui realmente que é os desafios, infelizmente muitas coisas acontecem. Então, assim, eu tive muitas decepções, mas nada chega perto hoje de entender que a vida aqui, dentro do padrão de comportamento e do que eu fiz durante a minha carreira, que foi muito íntegra, ela trouxe esse relacionamento, essas pessoas, e hoje, graças a Deus, é muito bom quando alguém te convida. Não, é um prazer ter você aqui. Você precisa estar aqui, você faz parte da história. Pô, eu faço parte da história do Minas. Pô, pelo amor de Deus, tudo bem, meu nome tá lá na parede, mas você nunca vai pensar dessa maneira, sabe? Porque a gente passa por várias coisas, principalmente quando você para, você fica perdido, você pensa muito sobre a sua identidade, quem que você é. Você fica, assim, o atleta, quando ele para, ele fica perdido, realmente. Tem essa crise de identidade. Então, não é sobre ser nostálgico, não, mas é o simples reconhecimento de que não, você faz parte dessa história. Se você não estivesse aqui, essa história talvez não teria sido contada, entendeu? Então, você plantou. Então plantei. É isso aí, parabéns. Tô então, feliz, viu, cara? Cara, tô feliz, legal, juro por Deus. Legal. Você é um cara muito bom, Bruno. Você é um cara legal. muito bom. Você merece, cara. Isso, não. Você não merece nada, né? Você merece, cara. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Nossa, tem muita pergunta ainda. Pior jogo? Meu Deus, pior jogo é Champions League contra um time da Rússia. Errei todas as bolas. Aí o treinador me tirou e falou assim, cara, hoje não vai dar. Aí no final do jogo, nós perdemos 3-2, mas aí no final do jogo eu fiquei amigo, que hoje até meu amigo até hoje, do Russo, o Iago. E aí nós tomamos uma vodka lá e foi tudo certo. Na época eu ainda bebia, mas foi bom. Joguei mal, mas ganhei um amigo. Os russos são a pedra no caminho dos atletas, né? Os russos são a pedra no caminho dos atletas, eu nunca vi isso. Eles são diferentes, pessoal. Nossa senhora. Mas eu tenho bons amigos russos. Teve problemas com outros jogadores do mesmo time? De quadra? Gente, já teve. Eu vi um ali, né, que você pegou. No Irã, por exemplo. No Irã é um lugar difícil, né? Então, assim, as pessoas muito vaidosas, assim. É porque o problema é que, muitas das vezes, o nosso tipo de comportamento não enquadra com a cultura. Por isso que é importante você ter um entendimento de cultura. Um exemplo. O árabe, principalmente o Qatari, ele fica a noite inteira de madrugada fumando e tomando chá. O cara não vai treinar 9 horas da manhã. Só vai aparecer depois do almoço arrastando. Então não tem como você cobrar o cara treinar bem. E às vezes quando você tem que entender esse contexto cultural, porque é assim, ele não é atleta, ele antes de ser atleta, ele vive o contexto cultural. Então o entendimento de contexto cultural é bom para quê? Porque você tem um bom relacionamento com as pessoas. Então a partir do momento que você passa a entender isso, você não tem mais conflito. É lógico que você não barganha com algumas coisas. Você fala, vamos beber. Não, eu não bebo. Mas, desculpa que eu tô com a tosse. Só que automaticamente você começa a compreender que 8 horas da manhã, se você for gritar com ele vai olhar pra você assim. Não, irmão. Não, eu acabei de acordar. Vai de leve comigo. Ai.
Vamos lá. Qual algum jogador você gostaria de tê-lo no mesmo time? Ixi, boa pergunta, Vamos supor hein? hoje aqui, né? Você fala, hoje. Vamos supor, você fala. Você tá falando hoje ou, por exemplo, que eu não consegui jogar do passado? Vou falar as duas opções, são melhores, né, pra você, porque são bom, muitos. lá atrás, assim, eu tive o privilégio de jogar com todos os maiores da história do vôlei. Todos. Mesmo, cara. Todos. Se eu não joguei eu joguei contra. Então, assim, todos, assim... Por isso que eu falo, tem muitos caras que eu sou fã. Sou fã do Giba, porque eu acho um jogador espetacular, no alto rendimento, de jogar. Fã do Escada, o Serginho, Maurício, Ricardinho, Gustavo. Esses jogadores são jogadores muito acima da média, né? Uhum. Tem alguns italianos que eu tive a oportunidade de jogar contra. Tem vários, Juan Torena, que o próprio cubano. Eu joguei com muitos jogadores. Você só tem direito a um jogador. Eu joguei assim na parede. Agora eu joguei assim na parede. Olha, eu gosto de fazer essas perguntas que eu vi jogar, que assim, que eu estive. Ele, uma fase assim. Que assim. Que era o Giba. O Giba, né? Assim, realmente o Giba era um jogador espetacular. As coisas que ele fazia, assim. Espetacular. Hoje, um jogador que eu paro pra ver jogar. Eu não sou muito mais de ficar vendo jogos de vôlei, mas eu sempre fui fã do Lucarelli, sempre fui fã. Eu acho que o jogador adquiriu uma maturidade muito cedo, por nível de pressão que sempre sofreu como jogador, porque sempre assumiu responsabilidades muito grandes. Um jogador muito, muito, muito bom fisicamente, taticamente, e sou fã dele como jogador. Legal. Time que você sonhou em jogar? Eu sonhava jogar no Trevisan, eu lembro até hoje. Eu tenho a camisa do Cisne Trevisan, né? Que eu ganhei. Mas eu não consegui jogar. Eu joguei porque na época todo mundo queria jogar no Cisne. É um time italiano, campeão de tudo, né? E eu lembro quando nós jogamos contra eles, né? E eu falei assim, eu lembro que eu pedi a camisa do Papo Papo. Sou seu fã. Tal, e aí, pô, você acabou de ganhar de mim, porque nós tiramos ele numa semifinal. De um jogo duríssimo. Bem feito escolher você pra jogar. Tá vendo? Aí, assim, foi muito legal. Aí acabou que eu troquei assim, a camisa dele, foi bem bacana. Legal. Você usava alguma estratégia diferente na hora do jogo? Uma coisa... Não. Fala assim, eu vou fazer isso aqui que... Não, acaba que o jogo... Acaba que o jogo você vai se adaptando, né? Você vai vendo, eu vou tentar esse aqui, se não der certo eu vou pra essa aqui, se não der certo essa aqui. Agora se nenhuma vão der certo, vamos morar, porque o negócio tá feio, entendeu? Então... Porque o lutador, por exemplo, o cara tá lá no ringue, né, o lutador de MMA, o cara tá lutando lá, vou tentar essa estratégia aqui, pá, vai, pega e pum. Porque todo atleta tem uma estratégia, por isso que eu fiz essa pergunta. Não, geralmente assim, tem alguns pontos que eu era muito forte, né, igual a questão do saque. O saque eu sempre tinha uma estratégia, primeiro set eu aqueço o saque, vou um pouco mais devagar. Gente, não acredito que eu desliguei o telefone. Não tem problema. Não, eu vou te falar por quê. É porque eu tenho 4 filhos, né? Vou até contar pra vocês aqui a experiência de ter 4 filhos. Hoje eu tenho 4 filhos. Então, assim, qualquer lugar que eu vou, estando em algumas reuniões, as pessoas sabem, entendeu? Que eu tenho 4 filhos. Então, elas são muito flexíveis relacionadas a isso. Entendeu? Eu tenho dois gêmeos, né? Eu tenho um gêmeos Liz e Tel, que tem 120 dias. Tem um Anthony bem recente. Tem um Anthony que tem 1 ano e 5 meses e tem a Valentina de 12 anos. Então, assim, aí eu fico transitando entre isso aí, entendeu? Então, parabéns, tem que ser isso mesmo. Fica tranquilo, pode ficar tranquilo. Então vocês me desculpem. Esquenta não. Mas a questão da estratégia era basicamente isso mesmo. Você tem que ter um nível de inteligência, né, para poder ver o jogo, porque tem níveis de jogo que você tem que segurar mais, outros você tem que ir um pouco mais agressivo, gritar mais, tem uns que você precisa de mais concentração, que vai exigir muito de você. Não tem como você ficar intenso demais num jogo que você sabe que vai durar 2 horas, 2 horas e 15, entendeu? Puxado, hein? Puxado. Então você tem que ter um nível de concentração um pouco maior, entendeu? Tô louco, cara. Qual é o seu maior ponto fraco? Maior ponto fraco? Pô, boa pergunta. Você era destro? Eu era destro, né? Mas eu acho que o meu maior ponto fraco como jogador na época realmente era entender. Eu tinha um nível de ansiedade de acertar demais, entendeu? Então, assim, para sempre estar dentro da estatística. Então, eu fiquei, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou seja, e isso muitas das vezes me atrapalhava no jogo, porque eu queria sempre dar o melhor, mas automaticamente eu
não conseguia administrar os fundamentos, porque o voleibol eu não consigo só sacar, não, eu não consigo só. Então tem que ter uma administração disso tudo para que isso saia de uma maneira. Então muitas das vezes um destoava demais, entendeu? Então assim, conseguir esse equilíbrio como jogador é difícil, entendeu? Então quando você consegue é muito bom. Boa. Onde você acha que estão os melhores jogadores de vôlei do mundo? É difícil, não tem. Hoje em dia. Tudo espalhado. Você vê a Sérvia, um país minúsculo, que produz uma quantidade absurda de jogadores de vôlei. Eu já ouvi falar. Então assim, não existe muito isso. Eu acho que existe mais do que investimento na base e esse entendimento de saber que as gerações precisam ser renovadas. Você vê, a Itália agora tem uma geração fantástica, mas ela plantou isso durante um pouco tempo, porque ela vinha de um cenário que ganhava praticamente tudo, entrou a seleção brasileira e ficou 12 anos no pódio, e a Itália não... E o que a Itália fez? Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar um passo para trás, vamos treinar uma geração para que futuramente ela seja mais próspera e ela consiga, né, ganhar. E é o que tem acontecido agora com o nível de voleibol italiano. Então, o que eu falo é o seguinte, o investimento da base é extremamente importante. Então, falar onde existem os melhores jogadores é difícil, porque o mundo se globalizou. Atualizou. Completamente. Também, né? Hoje em dia, a notícia que você dá aqui, em 2 minutos, 1 minuto, ela já está do outro lado do mundo. Então, assim, as pessoas, elas sabem. As redes sociais, elas facilitaram muito isso. Então, essa nível de influência que um jogador exerce sobre uma criança, ela desenvolve, que ele pode virar jogador tanto na Índia, quanto na Filipinas, que são lugares distantes, quanto na África. Então, assim, esse dia até vendo um ponteiro africano que salta, um cara forte fisicamente, contando a história dele, que realmente ele começou a ver voleibol numa televisão, num bar, que ele passava e viu. Olha aí, cara. Você vê. Interessante. Você vê a influência do esporte através da comunicação. Bacana. Da onde vem? Não vem. Acaba que a própria globalização está fazendo esse trabalho por um todo. Pô, bacana pra caramba. Legal. Nosso vôlei, como é que você acha que está o nível de comparação com outros países? Cara, legal. Boa pergunta. Eu acho assim, o problema é que nós ficamos praticamente anos no pódio. Eu falo que a geração era uma geração completamente diferente dessa geração que nós temos. Eu vi o Bernardo fazendo uma declaração, nós que somos dinossauros, eu gosto quando ele fala assim, porque ele está no ciclo desde 2000. Nós estamos falando de 25 anos, nós estamos falando de 3 gerações que passaram por ali. E hoje é uma geração completamente diferente, que o nível de linguagem é completamente diferente, o nível de acesso ao coração, à mente, a esse tipo de jogador é completamente diferente. É que muda, né, Bruno? É claro, quando nós jogávamos, eu falo que nós éramos como soldados, como assim, nós tínhamos aquela opção, e aquela opção era, sabe o que era, Bruxo? O prato de comida. A opção era o prato de comida porque a gente não tinha outra opção. Então, quando você não tem outra opção, o que você vai fazer? Você vai agarrar o que você tem. Hoje em dia, com esses acessos à internet, e a questão principalmente do telefone, da distração, é muita coisa na cabeça. O atleta de alto rendimento, ele não consegue, ele precisa entender que o foco primordial dele precisa ser isso, precisa ser a vida profissional dele como um todo, para que ele perdure ali no alto rendimento. Então, assim, eu vejo que o Bernardo, eles até perderam um jogo contra Cuba e ele fez essa declaração. É o início de um novo trabalho, de uma nova jornada. Eu acho que o investimento na base, principalmente, é algo primordial que deve ser feito, e durante um tempo parou de se investir na base. Que se você não investe nas categorias de base, não vem futuros atletas, futuros jogadores. Nós nunca estivemos longe dos pódios. E nos últimos anos, eu tenho visto seleções infantis, juvenis em 5º, 4º, 6º lugar, e nem pegar o pódio. Antigamente era sempre primeiro, segundo. Então, isso é um reflexo das seleções adultas, entendeu? Então, sim, a globalização foi um fator fundamental, porque hoje eu jogo com você num time, eu te conheço. Antigamente não tinha essa transição. Então, todos os jogadores, eles se conhecem entre si. Eu sei das suas fraquezas, eu sei dos seus medos, eu sei que você faz em tal situação.
O vídeo identifica e demonstra isso, mas muitas das vezes eu não preciso porque eu já convivo com você. Então, isso é um fator que diferencia. Mas lembrando, viu, Bucho, isso não é só no voleibol. Sim. Isso é num esporte como um todo no mundo. Se você for pegar o basquete da NBA, se você for pegar as seleções, lidar com esta geração é um pouco difícil, um pouco mais complexo. O nível de linguagem ele precisa ser outro. Os atletas precisam ter um entendimento de responsabilidade maior, eu acredito, para saber quem eles realmente são e o que eles representam. Sim. Isso a gente está falando de seleção brasileira de futebol, de vôlei, do esporte como um todo, que é diferente de antigamente, que antigamente nós não tínhamos opção. A dificuldade fez grandes campeões. Fez muito. E eu falo isso porque... Tá tendo futebol também. Eu falo isso porque eu tenho 4 filhos. E muitas das vezes, quando você tem filhos, você quer deixar a vida um pouco mais fácil e as coisas mais flexíveis. Eu acho que que o pai pode fazer isso. Primeiro, que nós não vamos estar aqui durante muito tempo. E segundo, que nós precisamos moldar seres humanos para ser soldados aqui nesse mundo. Porque as coisas são difíceis. O ser humano ele é mau dentro de alguns contextos. Então, ela vai passar por uma puxada de tapete, por algo que vai querer tirar a identidade dela, você isso e aquilo. Então, eu tenho que formar essa identidade e transformar ele como um guerreiro mesmo, blindado, porque senão no primeiro desafio ele desiste. A minha filha foi fazer teste no Olímpico, quando eu cheguei lá, uma mãe falou assim, eu não quero que minha filha faça teste aqui, porque eu acho muito duro, muito isso, muito aquilo. Eu falei assim, mãe, você tá acabando com a sua filha. Porque na hora que ela tiver com 20 anos e ela não for selecionada para o emprego, sabe o que ela vai fazer? Ela vai voltar para sua casa, vai ficar correndo lá, vai ficar chorando. Aí ela vai completar 25, 30. Você acha que ela vai ser uma boa mãe, uma boa esposa? Vai ter esse nível de entendimento, inteligência emocional para lidar com esses problemas? Porque o mundo ele é assim. Então, muitas das vezes, desculpa só estender, porque isso é mais importante que o contexto de ser atleta é algo assim fantástico. Assim, e primeiro eu sou extremamente grato a Deus pela oportunidade de ter vivido o que eu vivi. Nem nos meus sonhos mais sublimes, nem no meu nível de imaginação mais alto, eu poderia ter feito o que eu fiz. Mas uma coisa que mais assim, e que eu gosto sempre de estar falando, é o seguinte, que o mais importante disso tudo, que essas ferramentas, elas servem para lidar com a vida hoje. Sim. Porque a vida do atleta é muito pequena. Muito pequena e muito curta. Então você vai precisar ser pai. Você vai precisar ser mãe. Você vai precisar pagar conta. Você vai precisar ir no supermercado. Você vai precisar conviver com coisas que você não gosta. Você vai precisar acolher o irmão, acolher uma pessoa que está precisando. Eu acho que o maior mérito de ter uma capa é justamente para isso, sabe? Para ajudar aqueles que não têm essa habilidade, porque o mundo ele está perdido, as pessoas eles estão com muitos problemas. Então nós temos uma visão mais inteligível da dificuldade. Como assim, Bruno? Porque, irmão, para quem ficou 7 meses comendo arroz e frango e comer, não, gente, isso aí tá uma maravilha, entendeu? No Brasil eu como minha picanha. Tem gente que não sofre, porque você precisa entender que você precisa passar por processo para ter uma vida extraordinária. Por exemplo, é que eu tenho hoje, sabe? Então, o entendimento de ser atleta é para isso. Então, por isso que eu sempre falo, eu tinha um hábito de dar palestras para adolescentes, porque eu gosto de dar palestras para adolescentes. Já tive alguns convites para palestras pagas, mas eu nunca aceitei. Mas por quê, Bruno? Para tirar esses moleques desse nível de entendimento e falar, vocês podem ter uma vida extraordinária. Não é sobre ser atleta, é sobre a condição. Porque isso aqui é igual eu falo para muitos amigos meus que são pais de jogadores de futebol. Para que ele vire um Neymar, um Gabriel Jesus da vida, gente, isso é algo notável. Isso dentro do meu entendimento, desculpa a minha ignorância, se alguém vê este vídeo e achar que não, precisa ser um propósito de Deus para alguém fazer algo extraordinário desse. Sim. Porque olha o que eu fiz com a minha família. Nós não tínhamos nenhuma condição. Nenhuma. Hoje meu irmão é doutor. Hoje minha irmã é arquiteta. Então, os filhos deles não passarão pelas mesmas coisas. Então,
eu tô falando de algo geracional, que os filhos dos meus filhos herdarão algo, uma ferramenta de transformação que foi o esporte, que, querendo ou não, a mudança veio através de mim. Então eu tenho esse nível de responsabilidade. Mas eu entendo também que a ferramenta do esporte é para isso. Então, para você que é esportista, para você que não é esportista também, entendeu? Eu sempre falo sobre isso. Para que você possa abundar na vida do outro. Porque tudo que hoje eu aprendo, então, o convite também para vir aqui hoje, eu amei falar da minha vida. Tem histórias muito engraçadas. Tanto no Irã quanto tudo. Mas eu acho que o recado principal é dizer que, por mais que muitos já me chamaram de Superman, cara, eu tenho muitas fotos com Superman. Eu tenho muitas criptonitas. Muitas. Eu tenho diversas criptonitas. E meu papel aqui é mostrar que, por mais que nós estivemos no alto padrão, no alto rendimento, hoje nós somos pessoas comuns, que a única coisa que nos diferencia, que é o que nós reaprendemos lá, é o que vai fazer diferença aqui na vida daqueles que estão precisando aqui. Entendeu? Então, basicamente, é isso. Isso é genial, viu, cara? Que isso, é não? Genial. Eu sou seu fã, né? Se eu te chamei aqui, tomar uma coquinha. Poxa, vamos lá, já estamos acabando aqui já, vamos lá. Fazer a última pergunta aqui. Você, a última pergunta aqui. Você, com uma carreira de muitas vitórias e cheia de experiências, o que um jogador tem que ter para ser um atleta de nível? Eita, boa pergunta. Muito boa pergunta. Bom, eu vi na minha vida muitos jogadores extremamente talentosos ficarem no meio do caminho. Muitos. Inúmeros. Muito mais fortes do que eu. Extremamente mais competentes do que eu, com uma condição financeira maior, com uma condição de relacionamento muito melhor do que a minha, né? Mas eu acho que o que é determinante para que um atleta de rendimento seja um atleta de alto rendimento, que busque ser atleta, primeiramente é o querer. Ele tem que sonhar isso, ele tem que almejar isso de uma maneira assim, imensurável, incondicional. E sonhar com isso, porque os primeiros passos, igual eu falo para minha filha Valentina, é uma brincadeira. Igual ela brinca, ela se diverte, ela perde, ela ganha uma medalha. É assim, os tropeços. Você vai subindo de nível, você vai começando a entender. Eu vi muitas pessoas que não tinham condição de ser nada, mas se tornaram jogadores olímpicos. Mas eu também vi pessoas talentosas que poderiam ser os melhores jogadores, hoje trabalharem com outros tipos de coisa e pararem no meio do caminho. Então, o que eu sempre falo, que o fato de buscar e querer é muito maior, porque o propósito de vida ele é diário. Então, se você deixa de treinar, se concentrar, se dedicar um dia, realmente, como o Bernardo falava, é um dia a menos para o seu sonho. É um dia a menos. Ter esse entendimento de processo acontece, porque muitas das vezes, alguns jogadores que eu vi, no primeiro ano ele não era nada, no segundo ano ele não era nada, no terceiro ano ele era o melhor do estado, no quarto ano ele era o melhor do Brasil, depois ele foi o melhor do mundo. Então, assim, eu acredito que essa mentalidade de constância e querer mais, porque eu nunca vi alguém que quer mais do que o outro ficar para trás. Eu nunca vi, eu vi pouquíssimas vezes, porque muitas das vezes, e eu acho legal, por exemplo, eu tive a oportunidade de jogar com muitos americanos. A cultura do esporte americano é algo fantástico. Eles empregam essa identidade de vitória muito no atleta. E eu vi jogadores que definitivamente não tinham condição nenhuma de fazer nada. Que eles eram muito ruins, para falar a verdade. Mas a postura deles era algo que me impressionava. Porque na cabeça dele ele era o melhor jogador do planeta. Por mais que ele não tinha essa condição. Ele se decepcionava dentro de uma questão, de uma capacidade. E muitas das vezes eu via que quando ele fazia, ele vibrava com aquela pequena conquista. Yes, come on. Eu achava aquilo fantástico. Às vezes a gente não tem isso porque a gente espera muito do outro. E aqui nossa cultura, se você entende, você não vai chegar, você não vai. Por isso que é importante. Muitas das vezes você vai ser louco, igual eu sempre fui o louco. Mas imagina se eu não tivesse investido nessa loucura, hein? Meus filhos não iriam mudar da vida que abundam hoje, ou os filhos dos meus filhos.
Então sempre tem um louco. Sempre vai ter um louco para ter uma ideia, alguma coisa. Então, basicamente é isso. E claro, também eu não posso deixar de falar isso, porque dentro do contexto que eu vivo, eu acreditei muito que eu fui escolhido por Deus para fazer esse propósito, para viver essa vida. Porque eu não tinha nenhuma condição de viver isso, se não fosse pela mão de Deus. Eu não tinha condição de passar no teste do Minas. Eu não teria condição de hoje ser um dos maiores pontuadores da história do voleibol a fazer pontos em um jogo. Eu não teria condição de ter ido para a seleção. Eu não teria jogado 30 e tantos anos, mesmo tendo lesionado e perdido 70% da força. Eu não teria visto o mundo de diversas formas. Eu não teria andado mais de 100 e tantas cidades, mais de 80 países. Então, assim, se não fosse pela mão de Deus, eu acho que isso seria impossível. Completamente impossível, porque eu, Bruno, definitivamente, por mais que eu fosse o melhor jogador, o mais top de tudo, eu jamais teria essa condição, da minha condição sozinho. Definitivamente. Bruno, definitivamente. Muito obrigado, cara. Que isso, cara. Eu adorei essa entrevista, tá? Eu que agradeço. Sua presença deu uma lição de vida aqui. Espero ter contribuído aí, cara, de alguma maneira. Demais, cara. Muito obrigado. Um cara que fala bacana, bonito, tem experiência. Parabéns, viu, velho? Parabéns mesmo, viu? Obrigado, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade. Agradeço a minha caneca. Esse cara. Eu vou fazer um stories todo dia. O cara tem troféu de tudo. Eu vou fazer um stories todo dia postando essa caneca aqui. Mas eu agradeço o carinho e é igual eu falei, falar do esporte, falar do voleibol, eu acho espetacular. Mas falar da transformação, falar de pessoas, falar o que realmente importa, eu acho melhor, que são essas ferramentas que hoje nós temos justamente para ajudar pessoas, né, a entender que todo mundo tem seus processos, todo mundo tem as dificuldades e todo mundo tem sim um atleta, um guerreiro dentro dele, que supera os limites que muitas vezes a gente não sabe. Uma vez eu estava malhando na academia e em Dubai, naquele contexto, e entrou uma mulher cadeirante. Ela começou a treinar. Eu vi a extrema dificuldade. Eu, muito emocionado, eu cheguei perto dela e falei assim, olha, você não tem noção do que você está fazendo comigo hoje. Porque o nível de coragem que você tem que ter para vir aqui, exposição, é algo que pouquíssimas pessoas têm. Eu não teria. Eu sou muito covarde, eu não teria. Então, eu queria te dar um abraço. Aí eu dei um abraço e tal. Porque é sobre isso. Muitas pessoas têm as suas guerras, as suas lutas, elas não falam. Então, é para isso, para que as pessoas entendam que elas podem lutar. Elas podem sim, sabe? Porque dentro do contexto que eu vivo, o Senhor, ele dá esse suporte, e o elemento da fé é algo espetacular. Show de bola. Fechou. Brunão, obrigado mais uma vez. Que isso, eu que agradeço. Querido. Tamo junto. Tá bom? Precisar, tamo aí. Tá bom? Obrigado, gente. Aí. Até a próxima, pessoal. Gente. Tchau. Valeu.